Boa noite, mais uma vez. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como foi narrado por Mateus. Vamos dar continuidade ao estudo do Sermão do Monte, hoje lá no capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 18, certo? Mas tem uma parte dessa perícope que nós vamos estudar hoje, que nós vamos estudar mais profundamente na próxima semana, que é a parte justamente da oração que o Senhor ensina para os seus discípulos, a oração do Pai Nosso. Então nós vamos ler os 18 versículos, mas nós não vamos nos aprofundar hoje na oração do Pai Nosso, só nos demais versículos. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor dessa maneira: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta de diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ora, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, o teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Senhor, queremos o teu auxílio, não somente na compreensão, mas na aceitação e na prática das tuas verdades, Pai. Nos ajuda a desejarmos aquilo que verdadeiramente importa. Nos ajuda a buscarmos a tua atenção, e não a atenção errada, a atenção dos homens. Nos ajuda a buscar o teu reconhecimento, Pai, que o Senhor nos veja como servos bons e fiéis, e não que sejamos pessoas reconhecidas pelos homens, mas ignoradas por ti. Em nome de Jesus, amém. Está. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de aparecer? Será que gosta de aparecer? Uma das coisas que é mais engraçada sobre essa questão, sobre gostar de aparecer, é que nem todo mundo gosta de aparecer da mesma maneira.
Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para talvez facilitar na sua mente onde eu quero chegar. Quando você faz algo que é importante, algo que é correto, você gosta ou não gosta de ser elogiado pelo que você fez? E quando você não é elogiado, como é que você fica? Você acha ruim que as pessoas não perceberam? Você acha ruim que as pessoas não falaram nada ou não reconheceram o que você fez? Nós temos que fazer esse tipo de pergunta para analisar sempre o nosso coração. E aqui o Senhor vai ensinar que o homem, quando ele vai fazer coisas que são corretas, ele deve fazer essas coisas corretas também com a intenção correta. Porque fazer somente o que é correto sem a intenção correta não adianta de nada. O máximo que eu posso receber são coisas banais referentes ao reconhecimento humano e não ao reconhecimento divino. Aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, nós vemos em destaque 3 culturas importantes que eram consideradas pelos judeus aquilo que era a base da sua piedade, o modo como eles demonstravam ativamente a sua piedade. Vocês conseguiram perceber quais eram essas 3 coisas que foram citadas aqui como sendo a base da prática piedosa dos judeus? Jejuar, dar esmola e orar, certo? Nós vimos essas 3 coisas, na ordem que está, né? Primeiro é dar esmolas, depois a questão da oração e depois a questão do jejum. E o Senhor quer mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, seus discípulos, seus seguidores, mesmo que não discípulos no sentido mais estrito da palavra, e também para os fariseus que o acompanhavam para ouvi-lo e talvez até mesmo pegaram em alguma questão para poder denunciá-lo. Ele queria mostrar que fazer a coisa certa, sem o motivo certo, leva o homem a, no máximo, receber o que os outros homens têm para oferecer. E aí vem a grande questão. Tudo que os homens têm para te oferecer não se compara nunca ao que Deus tem para te oferecer, quando você faz a coisa certa pela motivação certa. Então nós vemos aí que no versículo 6 é dito: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai que estás no céu. Na nossa versão tem falando, né? Guardai-vos de fazer as vossas esmolas. Por que isso? Porque esmola muitas vezes é um termo intercambiável para boas obras. De um modo geral, até hoje isso reverbera. Quando você pergunta assim: você faz boas obras? Qual é a primeira coisa que as pessoas dizem que faz de boas obras? De um modo geral, as pessoas: não, eu ajudo os pobres, eu dou esmolas e tudo mais. Então, esse é um termo intercambiável que por diversas vezes nós vemos e até nos nossos dias ainda acontece. Então, talvez na sua versão esteja como a nossa, esmolas, e outras versões vai ter boas obras, e outras versões vai ter a sua justiça. De um modo geral, o que está sendo dito aqui no versículo 6 pelo Senhor Jesus é que nós não devemos praticar as coisas que são boas perante aos olhos do Senhor pela motivação errada. Porque se eu pratico as coisas que são boas, agradáveis ao Senhor com a motivação errada, eu estou sendo um hipócrita. Lembrando, por que eu serei um hipócrita se eu fizer a coisa certa pelo motivo errado? Porque todas as coisas que o crente faz devem ter como premissa o quê? A glória de Deus. Quando eu faço uma coisa boa que não visa a glória de Deus, eu estou buscando a glória de quem? Minha. Uma vez que eu busquei a minha própria glória, fingindo que estou buscando a glória de Deus, eu estou sendo um hipócrita. E é isso que eu já expliquei para vocês, né? A palavra hipócrita era a palavra utilizada para os atores, né? Antigos lá dos teatros greco-romanos, né? E eles ficaram famosos até mesmo por aquelas máscaras que eles utilizavam. Lembra? Aquela máscara com sorriso, outras máscaras com a cara de triste e tudo mais. Por quê? Independente de como estivesse o seu rosto, era a sua máscara que definiria aquilo que era a emoção que eles queriam passar naquele momento. Ou seja, o que era externo não necessariamente era o que era encontrado internamente. Deus aqui, o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele nos orienta, portanto, a entendermos que quando eu faço coisas boas com a motivação errada, eu não passo de alguém hipócrita. E essa pessoa não vai receber a recompensa de quem importa.
Quais são as recompensas que verdadeiramente importam? As recompensas eternas, as recompensas que Deus pode me dar. Então, como é dito aí no versículo 6, esses homens eles faziam as coisas certas com um único propósito: ser visto diante dos homens para serem reconhecidos, né? E essas pessoas não iam receber a recompensa ou o galardão junto ao Pai que estava no céu. E aí ele começa a falar de uma por uma dessas três práticas que eram basilares na percepção de que era uma pessoa santa, ou uma pessoa piedosa. No versículo 2 ele diz: quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Então, a primeira coisa que nós vemos aí no versículo 2 é que o que se espera de uma pessoa que é crente? O crente, ele deve dar esmolas? Sim ou não? Sim. O crente deve dar esmolas. Mas é de qualquer jeito? Não. Primeiro, eu não vou me adentrar tanto no assunto aqui. A esmola que a Bíblia fala é necessariamente ajudar alguém que verdadeiramente está passando uma necessidade. Esse é o sentido de esmola nas Escrituras. A palavra de Deus é taxativa quando fala que aquele que não quer trabalhar, que também sofra as consequências de não trabalhar. E qual é a consequência de você não trabalhar? Passe fome. Certo? Então, quero que vocês tenham em mente isso. Quando a gente fala de esmolas aqui, não é passar qualquer pessoa na sua frente, pedir dinheiro e você entregar, não. Dar esmolas é você ser verdadeiramente conhecedor da realidade daquela pessoa e estar disposto a atender a necessidade daquela pessoa. O que é profundamente incomum. Tem muita gente dando dinheiro para pedinte, mas pouca gente dando esmola como a Bíblia manda. Porque dar esmola como a Bíblia manda implica em eu estar disposto a conhecer a necessidade daquela pessoa. De modo geral, a maioria das pessoas que dá esmola, ela faz como objetivo de se livrar. Eu já dei, vai embora, não quero conversa. Não é assim não? A maioria das pessoas não quer ficar nem perto daquela pessoa. E é tão verdade isso, que os próprios pedintes, na sua maioria, eles já agem de um modo a coagir as pessoas. Porque eles sabem que as pessoas não querem ficar muito tempo conversando com eles, então eles dão uma pressão, ficam falando algumas histórias, tentando comover quem quer que seja, e vai lá e a pessoa libera qualquer que seja aquela esmola. Exatamente o que aconteceu ali agora. O rapaz que procurou ali fora, eu imagino. Então, por diversas vezes, nós confundimos o que a Bíblia fala sobre esmola com o que é feito hoje, que também é chamado de esmola, certo? Dar esmola é algo bíblico, mas lembre-se, dar esmola nas Escrituras é conhecer a necessidade do outro e se colocar à disposição de ajudar o outro nas suas necessidades. Então, por isso que a Bíblia fala que você deve começar a dar esmolas por onde? Pelos irmãos de Cristo, pelos da família da fé. É o primeiro grupo de pessoas que você busca ajudar. E depois, consecutivamente, das pessoas que estão mais próximas de você, até mesmo chegar a uma pessoa que é desconhecida. Uma coisa que comumente eu faço para pessoas que vão até a minha casa pedir auxílios é eu busco oferecer para essas pessoas determinados serviços para que elas possam desempenhar. Seja tirar grama de um determinado local, limpar a frente da garagem, lavar o carro, ou coisa do tipo. Por quê? De um modo geral, uma pessoa que ela está necessitando e você oferece a ela um serviço para que ela execute e dignamente conquiste aquele dinheiro, ela vai retrucar? Ela vai dizer que não? Ela vai rejeitar essa oportunidade? Obviamente que não. Ela sempre vai lá e vai executar aquele serviço com muita gratidão, porque ela sabe que aquilo ali está dignificando ela. Ela não está só pedindo, ela não está subindo, ela está fazendo algo que terá um retorno, um benefício, né? Mas normalmente quando é uma pessoa que se acostumou a se aproveitar da bondade dos outros, o que ela faz? Vai embora e nunca mais volta. De um modo geral, quando você oferece serviço para alguém, essa pessoa não volta a pedir na sua casa, porque ela já sabe, aquele dali, eu pedi comida, ele me deu foi uma enxada, né? E
E é mesmo, é para dar um enxágue mesmo, é para dar um balde com um sabão, alguma coisa para fazer algo. A pessoa está ali, saudável na sua frente, com energia, com disposição. Não é incapacitado, não é inválido. Por que não trabalhar? Né? Então, quero só deixar claro aqui o que a Bíblia chama de esmola adequada, certo? Para essas pessoas que hoje pedem esmola. Então, o crente sim é alguém que se preocupa em dar esmolas. Alguém que se preocupa em ajudar quem passa necessidade. É alguém que entende a importância disso, porque sabe que a palavra de Deus nos ordena isso. Quero que você deixe marcado aí em Mateus capítulo 6, mas abra comigo lá em Tiago, capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16. Olha o que o apóstolo Tiago nos ensina, né? E se o irmão ou a irmã estiverem luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, e de paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha o que o versículo 17 diz. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que Tiago está ensinando? A sua fé é demonstrada pelo modo como você obedece ao Senhor. Lembra? O próprio Senhor Jesus Cristo diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Não adianta de nada eu dizer que eu sou uma pessoa que me preocupa com os pobres, se quando o irmão chega para mim pedir ajuda, você tendo condições de ajudá-lo, diz assim: rapaz, Deus te abençoe, vai na paz, que Deus enche a sua barriga, que Deus lhe cubra da sua nudez. Se você tem a condição, você deve ajudar. Lembrando dos critérios que eu falei anteriormente, verificando se não é um abuso da boa vontade que você tem em ajudar, certo? Porque nós devemos estar atentos a todas essas coisas. Tem gente que se acostuma a pedir e está o tempo todo pedindo porque não tem mais a coragem de se sacrificar em relação ao trabalho. Então essa pessoa deve ser ajudada? Não, porque ela está se acomodando na sua situação e abusando da boa vontade dos outros. Mas agora, se o irmão realmente está passando por uma situação difícil, ele está fazendo tudo o que é necessário para prover para a sua casa, e ele não tem, qual é a minha função? Qual é a minha função? Ser útil a ele, fornecer recursos para que ele possa se alimentar, para que ele possa se abrigar, para que ele possa se vestir. Isso também fica evidente lá quando Paulo está ensinando a diferença daquele que não era convertido para o que se converte, daquele que estava ainda com a roupa do velho homem e daquele que se reveste do novo homem. O que Paulo vai falar? Quem furtava, não furte mais, né? Antes, faça o quê? Trabalhe com as suas próprias mãos para que tenha com que ajudar os outros. Perceba, o ladrão, ele só se preocupa com uma pessoa, com ele mesmo. Dando tudo certo com ele, ele não se importa se a pessoa trabalhou durante muito tempo para comprar aquele celular, para comprar aquele carro, para comprar aquela moto. Ele se importa com o trabalho do outro, ele se importa com o sacrifício que o outro fez? Não, ele só se importa em atender à sua vontade. Então, Paulo deixa claro que a pessoa que furtava, ela demonstra que compreendeu a vontade do Senhor quando ela faz o quê? Ela passa a trabalhar, certo? Ela não somente abandona a prática do roubo, como agora ela passa a trabalhar. E trabalhando, ela não passa somente a pensar em si, porque podia ser a pessoa, antes eu roubava, agora eu trabalho, então eu não estou roubando nada de ninguém, eu também não preciso ajudar ninguém. Paulo vai dizer: não. Lembra que você não se preocupava com ninguém? O pessoal estava lá trabalhando duro para conseguir alguma coisa, você ia lá e tomava. Agora você não só mais vai se preocupar consigo, você vai se preocupar também com os outros. Então, estar atento à necessidade dos outros é um padrão cristão, certo? Deus espera isso de nós, mas nós precisamos entender que devemos fazer com a motivação certa. No versículo 2 vai dizer: não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Então, quando uma pessoa
ela só se satisfaz quando ela conta para todo mundo que ela fez determinada coisa de benefício para o outro, essa pessoa não está buscando a glória de Deus. Ela não está se preocupando em, poxa, Deus quer que eu seja bênção na vida do meu irmão. O meu irmão está passando por uma situação difícil. Gente, me diga uma coisa. Se você está passando por uma situação em que você está precisando ser ajudado, é uma situação agradável? É uma situação que a gente tem tranquilidade de falar para todo mundo? De modo geral, dói. Se você está precisando de ajuda, querendo ou não, machuca ter que falar, machuca você não ter aquela condição no momento de suprir uma necessidade básica. Então vai lá uma pessoa e diz assim: rapaz, olha, eu ajudei fulano de tal, viu? Ela estava, rapaz, acabada a casa do homem, acabada a casa da mulher, não tinha nada, só os ratos. Eu fui lá, ó, eu tenho 500 lá na mesa dela. Quer dizer, normalmente quem faz isso não bota nem 500, né? Bota 30, né? 10. Mas o que acontece? A pessoa quer uma coisa só, não é ajudar o outro. O que ela quer? Like. Verdade. Por diversas vezes as pessoas estão preocupadas somente em receber glória para si, serem reconhecidas. E é uma coisa que é muito perigosa, irmãos. Uma coisa que é interessante é, todo mundo aqui sabe, conhece o Ayrton Senna, né? Eu acho que talvez um dos atletas, se não o atleta que mais impactou a nossa nação. E o Ayrton Senna, ele tinha muitos e muitos projetos sociais que ninguém sabia e que só foram divulgados quando ele morreu. E as pessoas ficaram chocadas enquanto que ele ajudava outras pessoas, né? Mas ele fazia questão de não contar para ninguém. Outro atleta que é assim e ainda está vivo, as pessoas falam sobre o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo também tem diversos projetos sociais, ajuda muita gente, mas infelizmente o pessoal vai lá cascaviar e descobre que é dele, mas ele não faz questão de botar nas redes sociais e tudo mais. O crente também, quando ele vai ajudar, ele sabe que a glória deve ser dada a quem? A Deus. E por que a glória tem que ser dada a Deus? O simples fato de você ter para ajudar é fruto do quê? Da vontade de Deus, da bênção de Deus sobre a sua vida. Se você teve condições de levantar, trabalhar, conseguir recursos, e esses recursos não só supriram as suas necessidades, como agora tem uma sobra, isso é você? Isso é o que você faz? Isso é a sua própria força? Não, isso é bênção de Deus. E Deus quer que você compartilhe as bênçãos. E agora eu quero lhe falar uma coisa. Por que é tão perigoso uma ideologia, por exemplo, como a ideologia comunista? Porque o problema não está na igualdade. O problema está em querer forçar o outro. O crente precisa ser forçado para dividir com quem precisa? Não, o crente faz isso voluntariamente. E por que é tão perigoso uma ideologia como a ideologia do capitalismo? Porque o capitalismo só pensa em quê? Lucro para si. Não pensa em ajudar o outro. Não pensa em entender que eu também sou responsável. Nós precisamos entender que nós seguimos não ideologias. Nós seguimos o quê? A Bíblia. A Bíblia quer que eu trabalhe? Sim. A Bíblia diz que eu tenho o direito a ter minha propriedade privada? Sim. A Bíblia diz que eu tenho o direito de proteger minha propriedade privada? Sim. Mas a Bíblia também diz que eu tenho que ajudar o necessitado. A Bíblia também diz que eu não devo acumular bens em demasia. A Bíblia também diz que eu não devo ser ganancioso. A Bíblia também diz que eu não posso ser uma pessoa que foca nas riquezas, que ama as riquezas, porque a riqueza o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, eu vivo por ideologias políticas? Eu vivo por ideologias econômicas? Não, eu vivo pelas Escrituras. E as Escrituras me mostram que tanto eu tenho que trabalhar muito, como eu tenho que estar disposto a abençoar outras pessoas, tendo em vista que eu sou abençoado pelo próprio Deus, que supre as minhas necessidades. Então, quando uma pessoa faz isso, quando ela toca trombetas, ela quer chamar a atenção de todo mundo para ver o que ela está fazendo com relação às esmolas, ela já tem o seu galardão. E qual é o galardão dela? Ser visto. A recompensa que ela tem é aplausos. Olha só o que está fazendo ali, né? As pessoas podem ficar muito encantadas com o que ela está fazendo, mas não vai passar disso. O galardão dela é ter o que ela queria. E o que ela queria? Atenção. Ela queria ser reconhecida. Versículo 3.
Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Muito bem, deixa eu explicar algumas coisas. Algumas versões não trazem a palavra publicamente no final, certo? Mas nos dois casos elas têm esse sentido. Quando fala lá sobre o pai vem em secreto, e em secreto ele recompensará, fala sobre a retribuição que o Senhor tem prevista para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês entenderam já a passagem. Existe alguma garantia de que nós seremos recompensados publicamente nessa terra? Deus tem a obrigação de me recompensar com a mesma coisa que eu fiz com o outro? Por quê? Porque o foco da passagem, o que Jesus está querendo ensinar é: as recompensas que Deus promove são muito maiores do que as recompensas que o homem pode promover. Se você está querendo receber de Deus aquilo que os homens podem te dar, você ainda não entendeu o que Deus tem para te oferecer. Deu para entender? Deu? Se eu digo assim, não, eu vou fazer aqui em silêncio, não vou botar para ninguém, estou ajudando, mas o senhor não esquece de mim não, eu quero um aumento de salário, eu estou ajudando aqui, mas se o senhor não me der um aumento de salário, o senhor está falhando, certo? O que as pessoas continuam querendo? Coisas passageiras, coisas fúteis. As recompensas eternas que vêm da parte do Senhor sempre serão muito mais valiosas do que as recompensas que os homens podem promover, as coisas passageiras desse mundo, certo? Então ele diz aí que quando eu for dar esmola, que a minha mão esquerda não saiba o que a minha mão direita está fazendo. Eu devo vigiar a minha própria mente, meu próprio coração, a mim mesmo, quando eu estiver fazendo isso. Eu estou fazendo isso pela motivação certa? Eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus e eu entendo que Deus quer que eu faça isso, amando a Ele sobre todas as coisas e próximo como a mim mesmo? Então, eu averiguo meu coração. A segunda coisa que era feita de maneira errada era a oração. Versículo 5. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mais uma vez, a coisa certa sendo feita pela motivação errada. Então aquelas pessoas, elas não queriam orar em qualquer canto. Elas queriam orar em locais de destaque. Elas queriam orar lá no meio das sinagogas, em pé, para que todo mundo visse. Queriam orar nas esquinas das ruas, para que todo mundo escutasse as orações. E tipo assim, não era uma oração em pé no meio da sinagoga. Não, era: ó Senhor, eu não sou como os demais homens, como a própria palavra fala que muitos se portavam, eu não sou como esses homens pecadores, enquanto o outro, que foi justificado pelo Senhor, se comportava de maneira, orava de si para si, orava em silêncio, orava ali quieto, dizendo que: Senhor, se propício a mim, pecador. Percebe a diferença? Porque o objetivo da oração não é receber glória. O objetivo da oração, o que eu quero com a oração, não é ser visto pelos homens. Nós precisamos entender que o máximo que os homens podem fazer é se impressionar com a oração que eu fiz. Olha, se tem uma coisa que eu fico ainda constrangido é quando eu vou orar em um ambiente onde tem descrentes. Aí o descrente que não faz ideia de qual é o motivo pelo qual a gente ora, ele chega para você e diz assim: tu ora tão bonito. A pessoa não entende qual é o propósito da oração, mas ela percebeu uma coisa: olha, as palavras dessa pessoa são bonitas e tudo mais. O propósito da oração não é receber glória, é que eu seja humilhado na presença do Senhor, é que eu me humilhe. Não é autoglorificação, é auto-humilhação diante do Senhor. Por que isso? Qual é o motivo pelo qual nós oramos? A oração em si é uma declaração de que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa sem Deus. Está aqui essas crianças aqui, está vendo aqui na frente? Quando é que elas me pedem ajuda? Quando é? Quando elas não conseguem fazer o que elas querem fazer. Se elas quiserem tacar o dedo na tomada lá e elas acharem que são capazes, ela não vai: papai, me ajuda a tacar o dedo na tomada. Ela vai lá sem mim mesmo e taca o dedo na tomada. Se ela quiser comer uma banana, que nem esse menino que nas férias fez, ele sentava dentro da caixa de banana lá, ele: rapaz, eu consigo tirar essa casca aqui sozinho, não precisa chamar meu pai não. Quando a gente ia ver, ele já tinha comido 3, 4 bananas.
Estava lá descascando tudinho, comia tudinho, por quê? Ele conseguia. Mas por incrível que pareça, o que acontecia quando eles não conseguiam? Eles iam lá até a Laís, chamavam a gente para que executasse aquela tarefa. Nós, ao orarmos, deixamos claro para o Senhor que nós somos plenamente dependentes do Senhor. Nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Então a oração não é um sinal de força, é um sinal de necessidade. Nós necessitamos do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos ampara, é Ele que nos consola, é Ele que nos instrui. Nós precisamos dele para todas as coisas. Então, esses homens que oram lá buscando destaque, o que eles recebem? O que eles estavam procurando, o destaque dos homens. Os homens vão lá, reconhecem ele e fica por aí. Então o Senhor dá a instrução, de como é que deve ser feito. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. E é interessante, que quando ele fala esse aposento, em algumas traduções vai ter quarto, o termo que é utilizado é um termo que era comumente utilizado para dispensa. E faz até mais sentido que fosse traduzido por dispensa. Porque a dispensa é um quarto que tem que tipo de característica comum? Não tem janela. Certo? Quando você entra na dispensa, normalmente só tem a porta. Porque a dispensa não é um local para ninguém lhe ver. Não é um local para você ficar, não é um local para ser arejado. A dispensa é um local para quê? Para guardar mantimento. Então você vai lá, entra na dispensa, se fecha, é um local que ninguém está vendo. A gente sabe que se orar no quarto comum, tendo janela, o que pode acontecer? Daniel que o diga, né? Daniel ia lá, ia para o quarto dele, fechava a porta, mas não fechava a janela. Aí foi jogado na cova dos leões, entendeu? Nós precisamos entender que a nossa comunicação com Deus deve ser feita não baseada na eloquência, não baseada no tempo que eu gasto orando, mas baseada na sinceridade de buscar cumprir o que a palavra de Deus diz que é a vontade de Deus. Lembra que eu ensinei para vocês aqui sucessivas vezes que o nosso objetivo com a oração é orar pedindo a vontade de Deus para que ela seja executada? Como é que eu descubro a vontade de Deus? Lendo as Escrituras, porque quando Deus instrui a gente por meio das Escrituras, nós vamos entender aquilo que nós devemos pedir na palavra. Inclusive nós vamos ler então na próxima semana, estudar a oração que o Senhor ensina. E aí ele também dá outra coisa que você não deve fazer na oração: orando não useis vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Tem duas passagens, vamos abrir lá. Um irmão, por favor, abre aí em 1 Reis 18, 26. Primeiro livro dos Reis, 18, 26. E outro irmão abre em Atos 19, 34. Quem achou aí? Primeiro livro dos Reis, 18, 26. Olha aí, lembra que a ocasião era essa aí? Baal estava sendo convocado quando? Exatamente, para provar que ele era Deus, né? O que eles fizeram? Começaram a orar para Baal lá, e eles falavam, repetiam horas e horas, a mesma ladainha, e Baal não escutava as orações deles, né? Outra situação em que era feito esse utilização das vãs repetições é lá que está registrado em Atos 19, 34. Quem abriu aí? Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande e adiando os Efésios. Imagina aí, repetindo essa ladainha o tempo todo, grande e adiando os Efésios. Em outras palavras, né, o que Jesus está falando aqui, que quando você usa de vãs repetições e não de uma
intencionalidade adequada de buscar a vontade de Deus por meio da oração, você está falando blá, 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 blá. É inútil. É inútil. Por que a Igreja Católica, a gente fala sobre eles usarem vãs repetições? Porque muitas orações que são feitas na Igreja Católica, o problema não está no que está escrito na oração. Tem várias orações que são proferidas por católicos que o texto em si é excelente. Inclusive, os católicos utilizam muito a oração do Pai Nosso, não é? Tem algum problema na oração do Pai Nosso? Qual é o problema? Fica algo vazio, falar por falar, como se fosse um mantra, como se fosse um amuleto. Não se reflete sobre o que está sendo dito, simplesmente balbucia aquilo ali. A prova disso é a penitência, muitas vezes, para perdão de pecados ou purificação de pecados, é feita pela repetição de uma mesma reza sucessivas vezes. Se você já foi católico, você sabe que se você vai se confessar, o padre vai lhe dar uma orientação depois do que você tem que fazer, né? Tem que rezar 3 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso. Não é assim não? Quem que foi católico já fez isso? 3.000. Como é? 3.000? Eita, irmão. Que foi o professor do padre? Que foi o professor? Exato, só que eu achava que não tinha 90, era 90 vezes que tinha que rezar aquele tempo. Mas tem essa prática, certo? E o que Jesus está falando? Pelo muito falar, você acha que vai ser escutado. Isso é coisa de gentio, né? Em outras palavras que Jesus está falando, isso é coisa de quem não tem um relacionamento com Deus. Eu não sou escutado porque eu falo muito aquilo ali, certo? E no sentido de repetição propriamente dito. Eu sou escutado uma vez que Deus queira atender a minha vontade, baseado na vontade dele, certo? Muitas vezes, irmãos, a vontade de Deus é até mesmo que eu aprenda que eu estou pedindo a coisa errada. Você já experimentou algo do tipo? Pedir a Deus uma coisa que não era boa e Deus disse: você tem certeza que você quer isso? E Deus lhe dá e só depois você percebe que não era bom? Deus ensina de diversas maneiras, tanto não deixando determinadas coisas que nós achamos que era boa acontecer na nossa vida, como muitas vezes permitindo que aquilo que a gente pede tanto aconteça na nossa vida. Então é por meio da palavra que nós vamos ter esse discernimento. Então, por fim, nós vamos ver o terceiro exemplo, vamos lá para o versículo 16. A terceira prática é a prática do jejum. Mais uma vez, é dito aí, quando jejuares, né? Assim como foi dito, e quando deres esmolas, e quando orares, agora também é dito, quando jejuares. Logo, o que fica evidente? Essas 3 práticas são práticas erradas? De maneira nenhuma. Essas 3 práticas são práticas que Deus espera que seus servos façam, certo? Versículo 16 diz: não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Então vamos lá. Eu devo jejuar? Sim. Tem gente que acha que isso é uma prática só com o Antigo Testamento e que não deve ser feita nos dias de hoje. Isso não é verdade, certo? O próprio Jesus disse: olha, enquanto o noivo está presente, eles não estão jejuando, falando dos seus discípulos. Mas chegará um dia que isso não será real, que o noivo será tirado. E o que é que eles iam fazer? Jejuar. A prática lá estabelecida pela própria igreja primitiva. Nós vemos lá em Atos capítulo 13, versículo 2, que eles oravam e jejuavam constantemente para pedir a Deus que mostrasse qual era a sua vontade, certo? Então a prática do jejum é uma prática que deve ser feita hoje. E aqui eu quero explicar uma coisa que é comumente mal compreendida nesse texto que eu acabei de ler. O pecado não está em falar que você está jejuando. O pecado está em quê? Aqui que Jesus está combatendo. Jejuar para transparecer para as pessoas que você está fazendo aquele sacrifício. Eu estou jejuando para querer glória pela minha piedade, pela minha postura. Então, se você está jejuando e a pessoa lhe oferece uma comida, você diz: não, obrigado. E a pessoa insiste
e ela pergunta por que você não quer, não é pecado você dizer, eu estou jejuando, certo? O pecado não está aí. O pecado é quando você chega aqui, ninguém está te oferecendo nada, estou jejuando, já tem 2 horas. Ai meu Deus, eu estou jejuando há tempo demais. Tu precisa saber, irmão. A minha barriga aqui está quase reparando de um lado para o outro. A postura aí deixa claro que o motivo do jejum não é o motivo que Deus quer. E por que a gente jejua? Lembre-se, quando nós vamos jejuar, você está negando uma das necessidades básicas do ser humano, que é a alimentação. E assim você consegue lembrar que Deus te dá forças para vencer também o pecado. Olha como é interessante. Jesus, ele fez um jejum, né? No começo do seu ministério. Quantos foram os dias de jejum que Jesus fez? 40 dias. E aí, depois de 40 dias sem comer, no caso de Jesus não é dito que ele não bebia nada, né? Só era falado que ele teve fome. O que Satanás chega para ele e pede para ele fazer? Come aqui. Transforma essas pedras aqui em pão. Você tem poder para isso. Jesus tinha poder para isso? Ele já tinha passado 40 dias de jejum. O pecado estava ali em comer? Não, mas só que ele sabia o propósito pelo qual ele estava fazendo. Submeter-se à vontade do Pai. Ali mesmo com fome, mesmo já passando 40 dias de fome, o que ele fez? Disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu não vivo só fisicamente, eu vivo para cumprir a vontade de Deus. A palavra de Deus é a representação da sua vontade. Quando eu digo, eu não vivo só de pão, eu vivo para cumprir a vontade de Deus, eu me alimento dessa palavra, eu estou falando que o meu interesse primário é em fazer a vontade do Pai, não a minha própria vontade, a vontade da carne. Quando a gente jejua, dá fome? Claro que dá fome. Tem horas que no jejum é muito interessante. Você fica jejuando, você bota lá um tempo que você queira fazer um período de oração. Lembre, né? Jejum, ele sempre vem acompanhado de oração. Não é jejum para passar fome e ficar lesando, fazer qualquer outra coisa, não. É para você. Tem o jejum da dieta, mas não é esse o jejum que está sendo citado aqui, certo? O jejum da dieta também é bom, mas só que os propósitos são outros, certo? Agora, quando nós entendemos essas verdades, eu preciso entender que eu não devo ficar me mostrando, falando da minha espiritualidade porque eu faço jejum, querendo que as pessoas perguntem e eu diga que eu estou fazendo o jejum, porque isso, mais uma vez, fala sobre o desejo que eu tenho de ser reconhecido, de ser observado, de querer glória para mim. Mas mais uma vez eu afirmo, o pecado não está em falar que você está jejuando. Está claro isso? Vamos lá para outro exemplo. Moisés, ele estava acompanhado quando ele passou 40 dias sem comer nem beber. Ele estava acompanhado, tinha alguém lá? Como é que ele sabe? Então, que ele jejuou? Porque ele contou. Jesus estava acompanhado? Como é que a gente sabe que ele jejuou? Porque ele contou. O problema não é contar que você está fazendo jejum. O problema é por que você está contando. E se você está indo lá, deixando evidente que está jejuando ou está passando fome e tudo mais. Teve um tempo, no ano passado, que eu fiz um jejum mais prolongado. E como a igreja se congregava lá em casa, obviamente, muitas pessoas estavam lá em casa enquanto estavam tendo refeições. E, obviamente, as pessoas perguntavam por que eu não estava comendo. Era pecado eu dizer para elas que eu não estava comendo porque eu estava jejuando? Não. Eu não estava. Irmãos, deixa eu deixar claro aqui no grupo, mesmo vocês não venham me encontrar essa semana, só quero deixar claro que eu estou em jejum. Qual o propósito? Então, não tenha medo de falar, porque eu sei que tem gente que entendia assim, certo? E eu já conheci pessoas que dizem, poxa vida, nem perdeu o jejum. Joguei todo dia fora, estava quase terminando, aí tu faz o quê? Me pergunta o que eu estava fazendo. Pronto, agora que eu te contei, não presta mais o jejum. É engraçado, mas acontece, gente. Acontece, tem gente que acha que o pecado é em contar. Não é, certo?
Então, tudo que eu faço, seja ajudar o necessitado, seja orar, seja jejuar, eu faço para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então o Senhor vai dizer que ao invés de ficar dizendo que está com dor, está com fome e tudo mais, o que você deve fazer? Versículo 17: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos outros que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, nós fazemos o que fazemos, não só porque é uma coisa certa e boa, mas porque isso traz glória ao nome de Deus. E esse deve ser sempre o nosso desejo, fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Na próxima semana a gente vai orar sobre o Pai Nosso, tá bom? Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor observa aquilo que nós fazemos. E o Senhor, diferente dos homens, não consegue observar somente o que é exterior, assim como os homens veem. A Tua palavra diz que o Senhor vê o coração, o Senhor vê o interior, o Senhor sabe o motivo pelo qual nós estamos fazendo. Que nós sejamos aprovados, então, com a motivação correta. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos dividir aí em duplas e vamos